Você já parou para perceber quanta energia perde quando reage automaticamente a tudo o que acontece à sua volta? Uma crítica, uma frustração, uma notícia que te assusta, um olhar atravessado e, de repente, você não está mais no controle. A sua energia vital, que deveria estar direcionada para construir sua vida, já foi entregue ao mundo exterior. É assim que a maioria das pessoas vive, como se cada estímulo tivesse o direito de roubar seu equilíbrio. Existe, porém, um poder oculto em aprender a não reagir. Napoleon Hill já dizia: a mente deve ser dominada, ou será dominada por outros. Essa disciplina interior é a chave silenciosa que separa quem cria sua realidade de quem vive escravizado pelo caos emocional. E o mais impressionante é que a ciência moderna confirma isso. Joe Dispenza explica que cada vez que você reage no automático, reforça caminhos cerebrais de sobrevivência, medo, ansiedade, irritação. Mas quando você escolhe não reagir, cria espaço para que novos circuitos de calma, coerência e criação se formem dentro de você. Imagine um guerreiro no campo de batalha. Ele não se apressa em atacar no impulso. Ele observa, respira, aguarda. A sua força não está no movimento frenético, mas no silêncio estratégico. É exatamente assim com a vida. Quando você não reage de imediato, você deixa de ser manipulado pelas circunstâncias e começa a transformar o caos em estratégia. Não reagir não é apatia, não é indiferença. É o domínio supremo da sua frequência. É a capacidade de manter o coração firme enquanto tudo em volta parece desmoronar. É escolher ser mestre de si mesmo, em vez de marionete das situações. E é sobre isso que este vídeo vai falar. Como parar de reagir, como agir como se nada te tocasse, como transformar o silêncio interior em sua maior arma de criação. Porque no fim, cada reação que você evita é uma vitória silenciosa sobre o mundo exterior. E acima de tudo, sobre os velhos padrões que tentam te aprisionar. Muitas pessoas acreditam que estão agindo, quando na verdade estão apenas reagindo. Existe uma diferença sutil, mas profunda. Reagir é permitir que algo externo dite seu comportamento. É entregar o comando da sua vida a uma provocação, a uma palavra atravessada, a uma situação inesperada. Agir, por outro lado, nasce de dentro. É uma escolha consciente, que não depende do que o mundo faz, mas do que você decide ser. É fácil cair no disfarce da reação mascarada de ação. Quantas vezes você já disse a si mesmo que estava defendendo sua energia, quando na verdade ainda estava preso ao estímulo que te feriu? Essa reação travestida de proteção ainda é submissão, porque não brotou da sua essência, mas da sombra do que aconteceu. Neville Goddard já ensinava: o verdadeiro poder está em imaginar com emoção criadora, em agir no invisível, não em responder ao visível. O ato criador não nasce do impulso, mas da visão interior. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer movimento, há um espaço sagrado entre o estímulo e a sua resposta. É nesse espaço que mora a sua liberdade. Quando você fecha os olhos por alguns instantes e pergunta: isso vem da minha escolha ou da provocação externa? Você abre a porta para a consciência. Essa simples pausa transforma a diferença entre escravidão e liberdade emocional. O erro invisível de confundir reação com ação está justamente em não perceber que responder automaticamente ao que chega é continuar vivendo programado. E a vida programada não é vida plena, é apenas repetição. Só quando você reconhece esse padrão, respira e se pergunta de onde vem seu próximo passo, é que pode começar a agir de verdade, não por defesa, não por instinto, mas por decisão consciente. Grande parte das nossas respostas ao mundo não são escolhas conscientes, mas programas antigos rodando em segundo plano. Bruce Lipton explica que cerca de 95% das nossas reações nascem do subconsciente, de memórias herdadas, de padrões repetidos, de scripts invisíveis que assumem o controle quando menos percebemos. E é assim que, sem notar, você reage sempre do mesmo jeito diante de situações diferentes. Explode de raiva, se fecha em silêncio, foge de um confronto. A biologia do hábito é poderosa. Cada vez que você reage da mesma forma, reforça a trilha neurológica que sustenta esse comportamento. O cérebro adora economizar energia e por isso prefere repetir os velhos caminhos ao invés de criar novos. Reagir é permanecer nesse ciclo, reproduzindo a mesma história, mesmo quando ela já não faz sentido para a vida que você deseja. Agir, por outro lado, é escrever um novo capítulo. É desafiar a biologia automática e treinar o corpo e a mente para que deixem de ser vítimas do passado. Um caminho essencial para começar a romper esse padrão
é tornar o invisível visível. Crie um registro dos seus gatilhos. Observe em quais situações você perde o controle, em quais momentos a raiva ou o medo assumem. Anote tudo, porque escrever é uma forma de trazer à luz aquilo que se esconde na escuridão do inconsciente. Ao olhar para essas reações com clareza, você já começa a retirar delas o poder que tinham sobre você. Perceber que a biologia reforça a reação não é um convite à culpa, mas à consciência. O corpo pode estar condicionado a repetir velhos scripts, mas a consciência é o palco onde novas escolhas podem nascer. Cada registro, cada pausa, cada percepção é um passo para se libertar da repetição e caminhar em direção ao ato criador. Muitos acreditam que reagir rápido é sinal de poder, que responder na mesma hora, sem hesitar, demonstra força, autoridade, domínio. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. Reagir no impulso não é força, é escravidão. É estar acorrentado às circunstâncias externas, como se cada palavra ou gesto alheio tivesse o controle remoto das suas emoções. O que parece firmeza é, na verdade, vulnerabilidade. A reação imediata é como fogo aceso em palha seca, intenso, barulhento, chamativo, mas que se apaga em poucos segundos, sem deixar calor duradouro. É uma chama que consome energia vital, sem gerar luz consistente. O verdadeiro poder não está em queimar rápido, mas em sustentar a chama silenciosa, estável e contínua. Greg Braden ensina que a verdadeira força nasce da coerência cardíaca, quando mente e coração vibram em sintonia. É nesse estado de alinhamento que o silêncio se torna mais poderoso que qualquer palavra. Quando você mantém a calma enquanto tudo em volta provoca turbulência, sua presença fala mais alto do que qualquer reação impulsiva poderia expressar. A força real é silenciosa, não precisa gritar, não precisa provar, não precisa se defender a cada estímulo. A força verdadeira é aquela que não se abala com o barulho, porque sabe que a serenidade é mais contagiante que a pressa. Quando você começa a perceber que não reagir não é fraqueza, mas firmeza, descobre o segredo que diferencia quem apenas sobrevive de quem realmente cria. O impulso de reagir nasce do corpo, de circuitos automáticos que disparam antes mesmo que a mente consciente perceba. É por isso que, muitas vezes, você se vê dizendo ou fazendo algo que logo depois gostaria de desfazer, mas existe uma chave simples e profunda para transformar esse impulso em presença: a respiração. Joe Dispenza ensina que a respiração é um verdadeiro interruptor neurológico. Quando você respira de forma consciente, envia ao corpo a mensagem de que não está em perigo, de que pode se acalmar, de que não precisa repetir os velhos padrões de luta ou fuga. Esse simples ato biológico se torna, na prática, um portal para a liberdade emocional. Experimente este processo. Ao sentir a raiva ou a ansiedade subirem, inspire lentamente contando até 4. Segure o ar por 4 segundos, permitindo que o corpo sinta essa pausa. Em seguida, expire contando até 6, como se cada sopro levasse embora o excesso de energia acumulada. Repita esse ciclo algumas vezes e perceba, o impulso já não é mais o mesmo. O que antes parecia um vulcão prestes a explodir, começa a se transformar em clareza. Nesse estado, visualize sua mente como um lago. Uma pedra caiu e a superfície se agitou, mas com o tempo, as ondas se dissipam. A água retorna à calma, revelando novamente o reflexo claro do céu. Esse é o estado da presença. Você não nega o movimento, mas permite que ele se assente até que a clareza retorne. A decisão consciente só pode nascer depois dessa pausa. Não é controle artificial, não é repressão forçada, é reprogramação fisiológica. É dissolver o padrão automático para que uma nova escolha possa emergir. E quanto mais você pratica, mais esse estado de presença se torna natural, até que diante do mesmo estímulo, você já não reage como antes. Você age com consciência. Existe uma força que cresce em silêncio, invisível aos olhos, mas perceptível no campo interior. Napoleon Hill dizia que paciência, persistência e suor formam uma combinação imbatível para o sucesso. E a paciência, neste contexto, não é espera passiva, mas a arte de não reagir. Cada vez que você escolhe o silêncio consciente em vez do impulso, acumula energia. Essa energia não é perdida, ela se transforma em poder criador. O silêncio da não reação abre espaço para perceber sutilezas que antes passavam despercebidas. Quando o barulho da emoção diminui, a vida começa a revelar sinais que estavam ocultos, oportunidades, intuições, respostas
que não podiam ser ouvidas enquanto o coração estava em turbilhão. É como se, ao silenciar a tempestade interior, você finalmente pudesse enxergar o farol que sempre esteve aceso. A metáfora do bambu chinês ilustra essa verdade. Durante anos, nada parece acontecer. Ele cresce embaixo da terra, em silêncio, invisível, até que, de repente, rompe a superfície e alcança alturas impressionantes em pouco tempo. A força não nasceu de um dia para o outro, mas do acúmulo invisível de energia e raízes. Assim também acontece com você. A cada não reação, raízes invisíveis estão sendo fortalecidas. A cada silêncio consciente, sua frequência se eleva sem alarde. Esse é o fator silencioso da transformação. Você não precisa provar nada para ninguém, não precisa responder a tudo. Sua verdadeira força se acumula no invisível, até que um dia, sem esforço, ela se manifesta de forma tão natural que o mundo percebe, mesmo que você nada diga. O silêncio que antes parecia vazio, revela-se como o espaço onde sua energia mais poderosa foi construída. Napoleon Hill afirmava: quem domina suas emoções domina seu destino. E essa talvez seja a virada mais poderosa da vida espiritual e prática, porque reagir é viver como marionete, sempre puxado pelos fios invisíveis das circunstâncias. Mas agir com consciência é cortar esses fios e assumir o lugar de criador da própria realidade. Essa transição não é apenas emocional, é existencial. É deixar de ser escravo das próprias sombras para se tornar mestre da própria luz. Greg Braden ensina que a coerência entre coração e mente é a blindagem espiritual mais verdadeira que existe. Não é deixar de sentir, não é se tornar frio, é sentir de forma elevada, alinhada, consciente. É transformar cada emoção em combustível criador, ao invés de desperdício de energia. Essa é a armadura invisível que protege não porque afasta o mundo, mas porque mantém seu interior intacto. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando apagar cada faísca que o mundo acendeu dentro de você, tentando se defender de cada palavra, de cada situação, de cada olhar. Mas isso é lutar uma guerra sem fim. O segredo não é combater o fogo externo, mas tornar-se o fogo interno que nunca se apaga. Um fogo silencioso, constante, que aquece e ilumina sem precisar reagir a cada provocação. Cada vez que você escolhe não reagir, está fazendo um voto silencioso de autodomínio. Cada silêncio consciente é como um tijolo colocado na construção da sua liberdade vibracional. E pouco a pouco, esse templo invisível cresce dentro de você, até que um dia você percebe: nada do que acontece lá fora pode mais roubar sua paz, porque você deixou de ser refém do mundo e se tornou o mestre do seu próprio universo interior. Ao longo deste vídeo, vimos que a verdadeira força não está em reagir, mas em dominar o próprio campo interior, que cada silêncio consciente é um voto a favor da sua liberdade, que o impulso pode ser transmutado em presença, que a paciência invisível se transforma em força visível e que, ao não reagir, você deixa de ser marionete do mundo para se tornar criador da sua realidade. Agora, leve isso para a sua vida de forma prática. Na próxima vez que sentir vontade de reagir, pare por alguns segundos, respire fundo e perceba: você tem uma escolha. Pode repetir o padrão antigo ou pode escrever uma nova história. Esse instante é pequeno, mas é nele que mora toda a sua liberdade. E quero deixar um convite especial. Compartilhe aqui nos comentários uma situação em que você percebeu a diferença entre reagir e agir com consciência. Ou talvez um momento em que conseguiu, mesmo por alguns segundos, não ceder ao impulso. Essa partilha não é só uma troca, é um passo no seu processo. Quando você escreve, você materializa. Quando você compartilha, você inspira outras pessoas que também estão buscando esse autodomínio. Se este vídeo tocou você, não guarde apenas para si. Comente, compartilhe. Leve essa mensagem adiante, porque cada história sua pode ser o começo da transformação de alguém. E ao mesmo tempo, cada palavra que você deixa aqui fortalece a sua própria jornada de liberdade emocional. Este é o momento de começar. Não amanhã, não quando for mais fácil, mas agora. O primeiro passo é silencioso, mas é também o mais poderoso. Escolha hoje não reagir. Escolha hoje ser o mestre de si mesmo.